Sejam todos bem-vindos novamente à aula de projeto de concreto armado assistido por computador. Na aula de hoje nós iremos fazer a avaliação dos critérios de cálculo de projeto, bem como fazer o processamento, o cálculo dos nossos elementos estruturais, verificando primeiramente os esforços e posteriormente o detalhamento e dimensionamento dessas peças, ok? Bom, primeira coisa, né, pessoal, a gente repara aí, a gente está olhando o nosso modelo, o modelo aqui já todo lançado, desde a fundação até o ático, que é o último pavimento, tá? Os furos, a posição das escadas, tá? O lançamento das lajes, enfim, vários itens foram abordados ao longo desse curso do lançamento desses elementos. O que nos resta agora é justamente fazer a análise de critérios, de cálculo e etc. Então, para isso, depois que vocês já verificaram se existe algum erro, então na aba modelo, consistência da planta, não há erros de consistência, salve o seu modelo estrutural. Então está salvo, ok, pode fechar. Agora nós vamos aqui na parte de sistemas, tá? Bem aqui, sistemas. E aqui a gente tem algumas coisas que a gente pode avaliar, né, pessoal? Por exemplo, TQS Lajes. Clica em TQS Lajes e aqui vão ter os critérios, ó. É importante lembrar o seguinte, que o critério, né, o TQS aqui, ele possui diversos tipos de critério de cálculo e de dimensionamento. E aí, quem vai determinar o tipo de cálculo, né, o que deve ser considerado ou não, é o engenheiro estrutural. Então, é responsabilidade sua no momento da sua concepção estrutural, no momento do seu cálculo, de dizer para o programa o que deve ser considerado, tá? Qual que é o espaçamento das barras de grelha, se é para considerar o cálculo da flexão composta normal nas lajes, né? O modelo do cálculo da cortante nas vigas, enfim, tudo isso é determinado pelo projetista, tá? Então, é aqui na aba critérios que a gente vai poder olhar diversos tipos de sistemas. Então, você pode clicar aí, dar um OK, ele vai abrir os critérios do edifício, né? Aqui no caso do desenho simplificado, tá? Então, aqui você pode fazer alterações nos desenhos, isso vale para todos. Se a gente repetir o sistema, vamos lá em Sistemas, TQS Vigas. Para as vigas é a mesma coisa, vai entrar na aba Critérios, dá um OK aqui, tá? Então, dá um OK. E aí a gente pode alterar cobrimentos, desenhos, fissuração, cisalhamento, torção, enfim, tudo isso. A mesma coisa vale sistemas, TQS pilar, critérios, projeto e até desenho mesmo. Se a gente pegar aqui, ó, sistemas, vigas, critérios, desenho, a gente entra na parte de desenho, a gente também pode escolher a forma com que esse desenho vai ser feito. Então, entra aqui, ó, desenho, armadura longitudinal. Entrou aqui, ó, tem a opção, por exemplo, ó, K42.0 e K42.1, que seria a armadura negativa é desenhada abaixo do gabarito, juntamente com o desenho da armadura positiva, ou a outra opção que seria essa aqui, a armadura negativa é desenhada acima do gabarito da viga, mantendo o desenho. Deixa marcado aí no K42 igual a 0 mesmo, tá? K42. Mas são opções como essa, né, que a gente pode fazer alteração aqui, certo? Agora, para a gente fazer análise dos esforços apenas, venha na aba aqui, edifícios mesmo, aqui, na aba edifício, e clique aqui, ó, processamento global. Nesse processamento global é o que a gente vai selecionar o que a gente quer avaliar primeiro. Se eu quero avaliar só os esforços, então posso clicar aqui, somente os esforços, ele já vai me dar a opção dos itens que vão ser levados em consideração nesse primeiro cálculo, tá? Então, por exemplo, aqui ele vai fazer extração gráfica dos processamentos, não vai processar as lajes, somente os esforços nas vigas, não vai processar os pilares, não vai processar a fundação, não vai dimensionar a escada, tá? E aqui a gente vai deixar ticado sim, forçar o reprocessamento e mostrar avisos e erros. Então, essa seria a primeira parte, a gente fazer a análise dos esforços. É sempre recomendado que o engenheiro ele faça a primeira avaliação dos esforços antes do dimensionamento total. Porque aí é fácil de você realmente verificar se a seção está passando, não está passando, alterar, né?
Além do que, o cálculo somente dos esforços, ele exige menos do tempo, né, de processamento do computador, do que na parte de dimensionar, calcular e etc. Tá? Então, é uma parte intermediária que a gente acaba fazendo, essa parte de análise. Tá? Posterior a isso, aí sim a gente pode fazer depois o cálculo, né, global. Então, a gente pode colocar planta de formas, desenhar a planta, e aí fazer esforço, processo simplificado, né, esforço de desenhos, fazer dimensionamento aqui de vigas, detalhamento e desenho. Os pilares a mesma coisa, dimensionamento, detalhamento e desenho, fundações também, ticar a escada, tá? E calcular. Então, eu sugiro que vocês façam os dois processos. Eu já vou ir para o processamento global aqui de cálculo para mostrar as próximas fases, tá? Mas você pode fazer o teste aí e eu vou mostrar também, ok? Então, vamos deixar calculando. Bom, pessoal, depois de ter calculado, processado tudo, vai aparecer uma janela aí para vocês com os avisos e os erros. E aí vão ter, né, avisos leves, médios e erros graves, né? Esses erros graves são os principais que devem ter a nossa atenção. Então, se aparecer algum erro grave, né, a gente vai ter que verificar, ver o porquê e resolver. Então, esses são fundamentais que o engenheiro ele visualize, né, entenda o porquê e seja bem claro em qual atitude tomar, ok? Então, finalizado isso, a próxima aba que nós vamos agora olhar aqui, ó, é na aba Sistemas, tá? Aba Sistemas, e eu quero mostrar duas coisas aqui para vocês, que é o pórtico TQS e a grelha TQS. Então, aqui é que vai estar toda a parte de análise, né, de grelha, enfim. Então, aqui a gente consegue visualizar o comportamento, tá? Da estrutura e do pórtico, ok? Então, a gente quer olhar aí as cargas, os movimentos, né? A gente vem para cá, né? Visualizar esse comportamento. O que eu quero mostrar aqui para vocês também é o TQS, então, agora, com os elementos estruturais, tá? Então, se a gente clicar aí, por exemplo, na aba TQS Vigas, vai aparecer aqui já, ó, pessoal, detalhado, tá? Desenhado já cada uma das vigas aqui, tá? De todos os pavimentos. Eu tô aqui no pavimento mezanino, né? Mas se eu for para o superior, ele vai abrir também o do pavimento superior, tá? E aqui a gente então pode editar essas vigas, mas ó, você já está percebendo que ela está armada, que mostra os pilares, ó, P1, P2, P3 e P4, aquela viga contínua, né? Que vai de P1 a P4. Aqui mostra a seção, então tem o corte aqui, ó, corte A, onde aqui ele faz o corte A, onde faz o corte B, tá? A posição das armaduras, a armadura negativa e a armadura positiva, certo? Bom, então vamos trabalhar um pouquinho aqui para a gente ver, ó. Se eu quiser olhar, por exemplo, diagrama de solicitações, clica aqui em diagrama de solicitações. Aqui eu tenho o esforço do diagrama, tá? Eu posso colocar todos, né? O de vocês provavelmente já devem estar com todos. Mas aqui, ó, a gente pode inserir o torçor, normal, cortante, ou retirar também, se eu quero enxergar só um determinado tipo de esforço. Então, aqui estão todos os esforços dessa viga, tá? Cada um representado por uma linha. Então, eu quero modificar isso, eu quero ver só o cortante. Então, você tira aqui os demais e analisa só o cortante. Então, ele vai mostrar só o cortante, tá? Então, a gente consegue editar. Outra coisa, se eu quiser aqui então, venho em edifício, vamos dar uma olhada aqui no nosso resumo estrutural. Então clica aqui, ó, aba edifício, resumo. Bom, aí abriu aqui então agora o resumo estrutural. E aqui a gente tem os dados gerais do edifício, tá? Então, o parâmetro de durabilidade, modelo, tipo de grelha, ações de combinação, questão de desaprumo, estabilidade global. E aí a gente quer saber especificamente alguma coisa, ó. Então, a parte de estabilidade global, que é um dos assuntos que a gente tocou no começo do ano, né? Então, tem aqui por gama Z, 1.04, é o fator aqui dele, e o alfa, tá? Pelo parâmetro alfa também.
Então, 0,59, o fator era 0,6, então ele é considerado como nós fixos para o parâmetro alfa. E aqui seria 1,10, né? Até 10%, para ser considerado como nós móveis. Então, deu 0,4, também caracteriza como nós móveis o comportamento da estrutura. O que significa isso? Que o comportamento, então, no cálculo, né, nas ações, a gente despreza as ações de segunda ordem, né? Então, a gente vai desprezar as ações de segunda ordem. Elas são desprezíveis ou menor do que 10%, como sugere a norma, tá? Então, se a gente abrir aqui, ó, a gente vai ter o detalhamento desses cálculos, tá? Do parâmetro, enfim, descrevendo, né, o processo do cálculo. Tá? Aqui também vale para o comportamento do estado de limite último, né, de serviço, aí quantitativo, dimensionamento. Então, aqui tem uma série de informações importantes, ok? Então, pode fechar aí por enquanto. Tá? Vamos analisar mais uma coisa aqui, ó. Eu quero fazer edição das vigas, né? Então, das armaduras. Então, a gente vem aqui, ó, sistemas, TQS vigas, vai abrir aqui do lado, ó, edição rápida de armadura. Então, clica aqui, edição rápida de armadura. E aí, abriu aqui para mim a viga 101. Aí, eu posso alterar também, né, para qual viga eu desejo trabalhar. Então, eu quero trabalhar na 103. Então, ele vai abrir a 103 para mim. Eu quero trabalhar na 110. Ele vai abrir a 110, tá? Então, você escolhe uma viga aí. Vou escolher essa aqui, por exemplo. E aí, eu quero fazer algumas alterações. Então, a gente já entendeu o que é linha neutra, armadura negativa, armadura positiva, né? Que é o corte da seção. Mas eu quero trabalhar, por exemplo, essa decalagem aqui não está legal, essa quantidade de armadura, né? Eu quero inverter, quero trocar, então como é que eu faço isso? Então a gente pode visualizar os diagramas, que é uma coisa que a gente já fez, né? Para cada situação aqui. Mas se eu quero alterar a armadura, eu venho aqui na aba armaduras, e aí eu posso fazer uma série de coisas. Deixa eu só desabilitar isso aqui também, para não atrapalhar. Eu posso fazer uma série de coisas. Então, por exemplo, vamos unir aqui essas duas barras de aço. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, ó, juntar, clico nas duas barras, dou um Enter, tá? Então, dou um Enter para ação. E aí, ele juntou as duas barras, perceberam? Então, agora é uma barra contínua aqui, em vez de ser cortada. Não gostei, eu vou cortar ela aqui próximo do apoio. Então, você seleciona o ponto que você quer que corte, né? Tamanho do transpasse aí, pode clicar com o botão direito, e aí eu consigo cortar, tá? Então, seleciona aí, ponto, cortou, dá um Enter. Feito? Bom, eu quero mudar a armadura, então vamos mudar a armadura também. Então vamos lá, eu quero editar aqui, ó, editar, clica na barra que você quer editar, dá um Enter, vai abrir, ó, quantidade de ferros. São duas barras, eu quero duas barras de meio, eu quero duas barras de 3/8, 10 milímetros. Então, você coloca lá, aqui você pode colocar o cobrimento, se ele vai ter dobra ou não, né? Então, aqui é da parte de cima, aqui é da lateral, né? Aqui é da parte de baixo, está com 331 centímetros, né? Dá um OK. Aí ele vai alterar a barra aqui, tá vendo? Então, assim a gente faz a edição, para deixar as vigas de uma maneira, né, pessoal, que fique de fácil execução. Então, aqui tem a costela também, né, ó, nessa lateral dessa viga, tá? Aqui está mostrando também a posição da costela. São 3 camadas, né, com 2 barras de aço em cada uma, com barra de 8, certo? Então, eu posso fazer isso, posso duplicar, posso colocar, aumentar o tamanho da dobra, tá? Isso na armadura de flexão, posso mexer nos estribos também, tá? Então, eu posso alterar, de repente, um estribo aqui em uma determinada região, ok? Posso mexer no tamanho do transpasse. Então, é aqui que a gente faz a edição das vigas, para deixar as vigas redondinhas para plotagem, né? Para execução, ok?
nunca, né, pelo menos na maioria das vezes, dificilmente você vai ter uma viga que saia perfeitinha só para mandar plotar e executar. Então, a parte que geralmente a gente gasta mais tempo no projeto é arrumando essas armaduras, fazendo com que as vigas elas fiquem de uma maneira fácil de executar, né, a armação delas, tá? Tentando padronizar algumas coisas para também facilitar na obra, tá? Então, essa é a parte que geralmente leva mais tempo. Aí ele vai perguntar se é para salvar, né? Aí, se você editar lá do jeito certinho, você vai salvar, lógico, né? Eu aqui, como estou dando só um exemplo, né? Eu fechei. Bom, isso vale para a viga, vale se eu quiser vir aqui no pilar. Então, se eu também quiser mexer numa seção de pilar, né? Eu posso ir na edição de armadura, que eu estou só vendo, né? Aqui é só o editor. Mas se eu quiser fazer a edição rápida aqui de armadura, ele vai abrir aqui para mim também. Então, eu posso trabalhar aqui também nas seções, nas armaduras, e aí trabalhar na armadura longitudinal, tá? do meu pilar, ok? Então aqui está mostrando o detalhamento, né, pessoal? A quantidade de barras, a armadura, né? Transversal suplementar, enfim, tem uma série de informações aqui que são importantes. Escala 1 para 20 e assim por diante, ok? Então isso vale, né? A gente vai editando, verificando. Se de repente tem algum problema aqui no pilar P1, por que não está passando? Eu preciso aumentar a seção, não, eu preciso mudar de repente uma barra de aço, eu não quero que a barra seja de 10, quero trabalhar com a barra de meia para aumentar a rigidez do pilar, ou quero diminuir o espaçamento do estribo, tá? Cada 12, eu quero fazer o estribo a cada 10, enfim. A gente vai enrijecendo a estrutura para tentar aumentar, né, a sua capacidade de compressão, no caso aqui do pilar, né? Flexo-compressão, enfim, de acordo com cada tipo, ok? Então, a gente também pode fechar essa aba. Se eu quiser olhar também, né, pessoal, vamos lá em Sistemas, TQS Fundações. Vai aparecer essa tarja, né? Ou impossível executar. Aí a gente tem que analisar qual que é o tipo de erro, qual que é o tipo de problema. Mas é possível executar, ou mesmo na hora que você plota, né, não executar, porque é para versão acadêmica, está escrito aqui do lado. Desenho produzido por versão acadêmica, tá vendo? Bom, então aqui a gente também consegue fazer edição, então para blocos, então edição para blocos. Aí ele vai abrir aqui, você clica no bloco que você quer editar, tá? Quero editar o bloco 10, por exemplo. Aí ele está dando aqui, ó, impossível dimensionar a tração na estaca. Então esse é um problema sério que a gente precisa resolver, né? Aqui está dando tração, não é para dar tração, é para dar compressão. Então a gente precisa identificar esse tipo de erro. Vou pegar aqui o bloco 2, por exemplo. Tá, então no bloco 2 aqui a gente pode mexer de repente no arranque, ó, colocar qualquer bitola, ó, detalhar o arranque. Bitola, vamos colocar uma bitola aí de meia. Comprimento, vamos colocar aí 100 centímetros. A patinha, né, a base ali, vou colocar uns 5 centímetros. E os demais campos aqui, né, número de estribos, espaçamento, enfim, uma série de informações, ramos, tá? Tá na dúvida aqui, você pode escolher o tipo de ramo. E aí você dá um OK, né? Ele vai trabalhar aqui o arranque que você fez. Aqui foi só um exemplo também, né, pessoal, de como mexer. Se eu quiser trabalhar na parte do bloco mesmo, né, ó, na armadura, então tem a armadura superior, inferior, né, os estribos que vão amarrar em cada direção. E eu posso mudar a bitola para 8, para 10, enfim, para aquilo que for conveniente, para aquilo que eu preciso, tá? Essa parte aí é de análise do engenheiro. Então, estou mostrando para vocês essas funções, tá? Como funcionam, ok? Então, para a aula de hoje é isso, era a gente ter analisado os esforços. Aproveitem o tempo de vocês aí justamente para entrar em cada item desse aqui, entra no pórtico, entra na grelha, vai lá no pórtico, analisa o sistema de limite de serviço, estado de limite último, vai nas opções, dá uma, visualizar aqui, por exemplo, vamos ver a diagrama de ventos, aproveita das funções aí para vocês conhecerem, tá?
Então, explora um pouquinho aí o programa para vocês conhecerem. Dá para a gente ver a ação aqui nas diferentes direções, ó, do edifício, tá? Então, a gente consegue aí fazer uma série de análises, ok? Então, façam isso, tá? E até a próxima aula.